causa que estão guardando os mandamentos de Deus. Por que ele permite? Para que o triunfo, primeiro para eles serem provados, mas esta provação fará com que o triunfo de Deus seja mais destacado e que o caráter de Satanás apareça como verdadeiro mentiroso e assassino. Nós temos um outro texto, e vamos ler também, está no mesmo livro, na página 419, de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 419, lemos: estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. As profecias estão se cumprindo. O último grande conflito será breve, mas terrível. O último grande conflito será breve, mas terrível. A história vai se repetir. A história da Igreja de Deus pode-se dizer que foi escrita, começou a ser escrita pelo sangue de Abel. A história do povo de Deus começou a ser escrita pelo sangue de Abel, morto pelo seu irmão Caim, e continuou ao longo das eras. Foi escrito pelo sangue de Jesus Cristo, depois pelo sangue dos apóstolos que se tornaram mártires. Portanto, a história do povo de Deus é uma história escrita com sangue. Estevão, apedrejado em Jerusalém no ano 34. Tiago, filho de Zebedeu, irmão mais velho de João, morto como mártir no ano 44. Filipe, crucificado em Heliópolis, na Frígia, no ano 54. Mateus, decapitado com um machado na cidade de Nadabá, na Etiópia, no ano 60. Tiago, irmão de Jesus, morreu apedrejado pelos judeus na idade de 94 anos. Matias, eleito no lugar de Judas, foi apedrejado e decapitado em Jerusalém. André, irmão de Pedro, morreu crucificado em Edessa. Marcos, seu corpo foi feito em pedaços pelo povo de Alexandria, no Egito. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma, no reinado de Nero. Paulo foi decapitado por ordem de Nero em Roma. Judas, o irmão de Tiago, foi crucificado em Edessa. Bartolomeu traduziu o Evangelho de Mateus na língua da Índia, e ali mesmo ele foi cruelmente torturado e então crucificado. Bartolomeu, na Índia. Tomé pregou o Evangelho na Índia, e ali ele foi morto perfurado com uma lança. Lucas morreu enforcado pelos sacerdotes idólatras na Grécia. Simão, o Zelote, pregou o Evangelho na Mauritânia, África e Bretanha, onde foi crucificado no ano 74. João, o discípulo amado, foi lançado num caldeirão de óleo fervendo e depois foi exilado na ilha de Pátimos. Ele foi o único discípulo que não morreu como mártir, embora tenha sofrido como mártir, porque foi para o exílio de Pátimos. Aí vocês viram o resultado da vida de cada um dos fiéis apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a história da Igreja de Deus é uma história escrita com sangue, sangue dos mártires. Começou com Abel, que foi o primeiro mártir. A primeira grande perseguição aos cristãos aconteceu no reinado do imperador Nero no ano 67. Nero era um monstro, era um louco. Ele colocou fogo na cidade de Roma e culpou os cristãos. E ele moveu uma perseguição contra os cristãos, acusando-os de terem sido os responsáveis pela destruição da cidade de Roma. A segunda perseguição foi no reinado de Domiciano, no ano 81, o imperador Domiciano. Esse foi no tempo de João. João foi preso na ilha de Pátimos por ordem do imperador Domiciano. A terceira perseguição, movida por um imperador, foi pelo imperador Trajano, no ano 108. A quarta perseguição contra o povo de Deus foi no reinado de Marco Aurélio, no ano 162. A quinta perseguição foi através do imperador Severo, no ano 192. A sexta, no reinado de Maximiano, no ano 235. A sétima, no reinado do imperador Décio, em 249. A oitava perseguição, no reinado de Valeriano, no ano 257. A nona, no reinado do imperador Aureliano, no ano 274. E a décima, no reinado de Diocleciano, no ano 303. No ano 303, Diocleciano foi emitido um decreto chamado Edito de Nicomédia, em 303, e esse Edito de Nicomédia despertou uma perseguição que durou 10 anos consecutivos. Do ano 303 a 313 foram 10 anos consecutivos de perseguição contra o povo de Deus.
E essa perseguição só acabou em 313, quando entrou para o Império Romano o imperador Constantino, que se proclamou cristão e acabou com a perseguição. Portanto, queridos, os mártires da Igreja de Deus são contados aos milhões. O escritor John Dowling, no seu livro História do Romanismo, afirma que as inquisições papais tiraram a vida de mais de 50 milhões de homens e mulheres. Isso está no livro História do Romanismo. Aos mártires do passado, foi dito a eles em Apocalipse capítulo 6, verso 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e o verso 11. Apocalipse capítulo 6, verso 11. Veja o que Deus falou aos mártires do passado. Apocalipse capítulo 6 e o verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. A Bíblia diz que o número dos mártires ainda não se completou. O número dos mártires vai se completar quando sair o decreto dominical e a perseguição for feita contra os que guardam os mandamentos de Deus. Nesse período em que for aprovado o decreto dominical, alguns mártires morrerão dando o seu testemunho e mostrando a sua fidelidade a Jesus, e pelo seu sangue derramado eles converterão outras pessoas para Jesus. A morte de um mártir não diminui o número dos salvos, mas aumenta o número dos salvos, porque quando morre um mártir, se convertem 5, 10, ou 15, ou 20, ou 100 pessoas, pelo testemunho do mártir, que morre cantando e louvando a Deus, e não praguejando, não caluniando, não xingando. Eles morrem louvando a Deus pelo privilégio de serem participantes dos sofrimentos e das aflições de Jesus. Por isso a morte de um mártir aumenta o número dos salvos. Portanto, meus queridos, nós lemos no livro Grande Conflito, páginas 608 e 609, esse pensamento. Nesse tempo de perseguição, provar-se-á a fé dos servos do Senhor. Deram fielmente a advertência, seguindo tão somente a Deus e a sua palavra. O Espírito Divino, atuando no seu coração, constrangeu-os a falar, a pregar, estimulados por um santo zelo, por um forte impulso divino, cumprem o seu dever, sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Sem deter-se, eles não param para avaliar os riscos. Eles não param para avaliar as consequências. Eles pregam a palavra, não importa o que acontecer. Não consultaram seus interesses temporais, tampouco procuraram defender sua própria reputação ou vida. O sábado é a grande questão decisiva. O sábado é a linha demarcatória entre os leais e sinceros filhos de Deus e os desleais e transgressores. O sábado é o selo do Deus vivo. O Grande Conflito, página 608, e Mensagens Escolhidas, volume 3, página 423. Aqui em Daniel capítulo 11, verso 33, diz que os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Quem são os entendidos entre o povo? São aqueles que entendem a mensagem e a profecia de Daniel. São aqueles que ousam pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. São aqueles que ousam proclamar o alto clamor de Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Estes são os entendidos de Daniel. Os entendidos de Daniel não são entendidos em história, ou geografia, ou matemática, ou física, ou química. Eles são entendidos na profecia bíblica. Por isso a Bíblia os chama de entendidos. Eles ensinarão a muitos. O alto clamor de Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, será proclamado com grande poder. A chuva serôdia do Espírito Santo será derramada primeiramente sobre as primícias dos salvos vivos. Existe uma grande multidão de salvos, mas os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo não é a grande multidão, mas as primícias que proclamarão o alto clamor para a conversão da grande multidão. Primeiro, as primícias são batizadas com o Espírito Santo. As primícias dos salvos, a Bíblia chama essas primícias de 144 mil. Eles são as primícias dos salvos vivos. Queridos,
em Apocalipse capítulo 14, verso 4, diz que os 144 mil foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Quando Apocalipse 14, 4 diz que eles são primícias para Deus, é porque existe uma seara, porque as primícias precisam ser entendidas de acordo com a Bíblia. Eu não posso dar e você não pode dar nosso conceito, nossa ideia sobre o significado das primícias, porque cada cabeça é uma sentença. Mas nós deveremos aceitar a explicação que a Bíblia dá das primícias. As primícias eram uma das festas do santuário terrestre. Eram 7 festas no santuário terrestre. A primeira festa era a festa da Páscoa, no dia 14 de Nisan, primeiro mês do calendário judaico. A segunda festa era a festa dos pães asmos, começava no dia 15 e durava 7 dias. Dia 15 de Nisan, o primeiro mês do calendário judaico. A terceira festa era a festa das primícias, no dia 16. Todo dia 16 do primeiro mês do calendário judaico era uma data fixa para a festa das primícias. E o que eram as primícias? Eram os primeiros frutos colhidos de uma grande seara. A seara estava madura, pronta para ser colhida, mas não deveria ser colhida antes que as primícias fossem escolhidas. As primícias eram a melhor parte da seara, a melhor parte da cevada ou do trigo, enfim, qualquer que fosse a seara. Eles colhiam as primícias, os melhores frutos, e consagravam a Deus no dia 16 de Nisan, ou seja, o primeiro dia, a terceira festa do santuário terrestre era a festa das primícias, no dia 16 de Nisan. Nisan era o primeiro mês do calendário judeu. Portanto, queridos, quando as primícias eram consagradas a Deus no dia 16, no dia da festa das primícias, elas, ao serem consagradas a Deus, abençoavam, representavam a seara e traziam uma bênção sobre a seara. Aí toda a seara podia ser colhida porque estava abençoada por Deus. Mas as primícias eram consagradas para Deus especificamente, para fim santo, para fim sagrado. A seara era usada, colhida para o povo comer, mas as primícias eram dedicadas a Deus no santuário terrestre, para fins santos, fins sagrados. Então, quando a Bíblia diz que os 144 mil foram comprados para Deus como primícias, é porque os 144 mil estão sendo tirados de uma grande seara. Existe uma grande seara de salvos vivos que nunca passarão pela morte. Os que vão permanecer vivos até a volta de Jesus é uma multidão que ninguém podia contar, diz em Apocalipse capítulo 7, verso 9. Olhando, João viu uma multidão que ninguém podia contar. Era a multidão da seara dos vivos, que passarão pela grande tribulação e permanecerão vivos até a volta de Jesus. Mas esta grande multidão que ninguém podia contar, esta multidão, que é a seara, tem suas primícias, que são os 144 mil, que é um grupo específico, menor, tirado da seara. Esses 144 mil são os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo, os primeiros a proclamarem o alto clamor: sai dela, povo meu. Por isso, queridos, aqui diz a Bíblia em Daniel 11:33, que os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Os entendidos entre o povo de Deus são os que entendem a profecia e ousam pregar essa mensagem que é impopular, mas que deve ser pregada. Portanto, explicamos então a vocês o significado das primícias e dos 144 mil. A grande obra do Evangelho não deve ser encerrada com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que assinalou o início da pregação do Evangelho. Isso está no livro Grande Conflito, página 611. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã vão se cumprir novamente no derramamento da chuva serôdia. Quando Deus descreveu os 144 mil, isso está no livro Grande Conflito, página 612, falou assim: com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. O rosto iluminado, resplandecendo de santa consagração. Apressar-se-ão de um lugar para o outro, para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão aos crentes,
A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Ou seja, uma grande multidão vai se colocar ao lado dos que guardam os mandamentos de Deus, agora no tempo do fim. A missão dos 144.000 não é somente a proclamação do alto clamor, sai dela, povo meu, mas eles terão que instruir esta grande multidão que se converte na hora undécima. Lembrem-se que esta grande multidão que se converte no tempo do fim, eles não têm conhecimento das profecias. São recém-conversos, chamados na Bíblia de conversos da hora undécima. Hora undécima é 5 horas da tarde. É a história daquela parábola que Jesus contou, não é? Que os últimos que foram chamados para trabalhar na vinha do Senhor foram chamados às 5 horas da tarde, ou seja, hora undécima. Faltava somente 1 hora para terminar o dia de trabalho, terminava às 6 da tarde. Então esses que foram chamados na hora undécima representam a maior conversão de todos os tempos. É a multidão que ninguém podia contar. E eles não têm toda a instrução na profecia, eles não têm toda a estrutura espiritual para atravessarem o período após o fechamento da porta da graça, o período das pragas, o período do decreto de morte. Eles não têm a estrutura espiritual para atravessar esse período vivos. Por isso eles precisam de instrução, de orientação. E Deus não deixou o seu povo à mercê, sem orientação. Deus tem um grupo chamado os 144.000, que não somente proclamam o alto clamor, mas também instruem os novos conversos. Serão os líderes e os guias espirituais desta grande multidão no período da grande aflição. Após o fechamento da porta da graça, quando vier o período das pragas e do decreto de morte, este povo, esta grande multidão, não estará abandonado, eles não estarão abandonados sozinhos, eles terão líderes espirituais chamados 144.000. Assim como Deus usou no passado os discípulos batizados pela chuva temporando o Espírito Santo, agora vai usar, naquele tempo ele usou o quê? 11 discípulos, não é? Não Judas, mas usou 11. Mas agora ele usar 144.000 discípulos, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Nós vamos ler agora o texto que está no livro Primeiros Escritos, página 67. Diz assim: Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo. Os conversos da hora undécima, eles não sabem o que é sofrer por Cristo. Eles são recém-conversos. Mas eles vão passar também pela grande aflição. E não vão passar sozinhos. Eles têm as primícias com eles. 144.000. Vi que os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo. Que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes. Estou lendo Primeiros Escritos, página 67. Provas agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo. Vão passar pelo tempo de angústia e ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de santos anjos puros. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo. Por exemplo, nós estamos apresentando essas mensagens semana após semana, passo a passo, e vocês estão ouvindo. Eles não terão essa oportunidade. Não vai ter tempo para isso. Hoje nós temos tempo de sobra, mas naquele tempo não haverá tempo suficiente, porque os acontecimentos serão muito rápidos. Por isso eu repito o pensamento aqui. Alguns de nós têm tido tempo de possuir a verdade e progredir passo a passo. E cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte: mas agora o tempo está quase findo, e o que durante anos temos estado aprendendo, eles, os conversos da hora undécima, terão que aprender em poucos meses. O que nós estamos aprendendo durante anos, eles terão que aprender em poucos meses. São os conversos da hora undécima. Porque eles se convertem, a porta da graça se fecha, e aí vem então o período das
das pragas, e o período do decreto de morte, e o período da angústia de Jacó. Mas, por acaso, eles sabem o que é a angústia de Jacó? Nunca ouviram falar nem em Jacó? Os conversos da hora 1/10, Jacó, quem é Jacó? Muito menos a angústia de Jacó. Eles terão poucos meses para aprender aquilo que nós aprendemos durante anos e anos, em semana de oração após semana de oração, seminário após seminário, nós estivemos aprendendo durante anos. Eles terão poucos meses, terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Primeiros Escritos, página 67. Voltando agora para Daniel capítulo 11, irmãos, e o verso 34. Aqui nós lemos: e caindo eles, os escolhidos de Deus, os entendidos, né? Alguns vão cair, né? Aqui diz, e caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Por que a Bíblia diz que os povos de Deus, esses entendidos que ensinam o Evangelho e pregam a palavra, eles cairão e serão ajudados com pequeno socorro? Pequeno socorro. Porque o socorro divino que virá nesse período não é um grande socorro? Porque ainda haverá morte. Não é ainda o livramento total e final. Ainda é um livramento parcial. Ainda não é a volta de Jesus. Ainda existiram mártires nesse tempo. Antes da porta da graça se fechar, ainda existem mártires. Por isso a Bíblia diz, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro. Porque um socorro é uma ajuda parcial, não total. Deus permitirá que outros caiam para serem provados. Deus permite que a gente caia e seja humilhado para amadurecer. Para amadurecer. Aí diz, serão provados, purificados, embranquecidos, não é? Verso 35, né, está falando, eles, os entendidos cairão, verso 35, alguns dos entendidos cairão para serem provados. Por que Deus permite que eles caiam? Para serem provados, o que mais? Purificados, o que mais? Embranquecidos, para que eles se tornem maduros espiritualmente. Para que o caráter de Jesus seja reproduzido neles. Me vem à mente aqui a história de Jerônimo. Jerônimo de Praga, no ano 1415, amigo de John Hus. John Hus morreu na fogueira. Quando o discípulo dele, Jerônimo, viu o mestre morrendo na fogueira, os padres disseram para ele, você é o próximo. E o que aconteceu com Jerônimo? Ele deu um passo atrás. Ele deu um passo atrás, falou, eu renuncio, eu me retrato daquilo que eu estava ensinando, daquilo que João Hus estava pregando, eu abro mão disso. E ele então ficou livre. Foi para casa, livrinho. Mas a consciência dele, o Espírito Santo continuou a trabalhar na consciência de Jerônimo. E depois, envergonhado e humilhado pela sua falta de fé, ele se arrependeu e voltou aos padres, ou seja, ao povo do Vaticano, e disse o seguinte, isso que eu estou lendo agora está no livro Grande Conflito. Sim, eu confesso a Jesus de coração. Declaro com horror que desgraçadamente fraquejei, quando por medo da morte condenei as doutrinas de John Hus. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que se digne de perdoar os meus pecados, e em particular este, o mais hediondo de todos. Provai-me pelas sagradas escrituras que estou em erro, e eu abjurarei. Está no livro Grande Conflito, página 113 e 114. Vejam, ele caiu, ele foi humilhado, mas ele o que foi? Restaurado. Ele foi embranquecido, ele foi purificado e foi achado como um servo fiel. E ele foi morto. Jerônimo foi morto depois desta
declaração de fé. Os embaixadores de Cristo, irmãos, nada tem que ver com as consequências das nossas palavras, dos nossos atos. Devem cumprir o dever fielmente e deixar os resultados com Deus. Essa história de você pensar, mas se eu pregar isso, o que vai acontecer? O que vão dizer de mim? Não importa o que vão falar, não importa o que... Não avalie as consequências, porque senão você não vai pregar. Por isso Deus diz aqui, eu estou lendo novamente o livro o Grande Conflito, páginas 609 e 610. Os embaixadores de Cristo nada têm que ver com as consequências. Devem cumprir o seu dever e deixar os resultados com Deus. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Vou repetir esse pensamento. Ninguém poderá servir a Deus. Ninguém. Sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, alarmados de que a sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Quando você ousa pregar a palavra de Deus, anjos maus, diz aqui, o assaltarão. Porque ficam alarmados pela influência que você está exercendo e arrebatando presas de Satanás, salvando almas. Provados e purificados, embranquecidos, são palavras muito fortes para definir e descrever a experiência dos santos do Altíssimo que, sem temer a morte, resistirão aos ataques de Satanás. Essas três palavras, provados, purificados, embranquecidos, definem a experiência dos filhos de Deus agora no tempo do fim. Não tem como você chegar no céu sem ter sido provado, purificado e embranquecido. Os olhos do Senhor estarão sobre os seus santos, porque eles são como a menina dos seus olhos. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele o perceba. Ele cuida de você, mas ele permite que você seja provado, purificado e embranquecido. Mas por quê? Porque ele deixou que Jesus Cristo, seu Filho amado, fosse provado, purificado e embranquecido. Isso aconteceu com todos os apóstolos de Jesus. Isso vai acontecer com você e comigo. Para brilharmos no reino de Deus como pedras preciosas, nós estamos sendo o quê? Polidos. Deus está trabalhando em nosso caráter. O cuidado de Deus dispensado a Jesus também circundará os filhos de Deus na hora da provação. Eu tenho aqui um pensamento que tiramos do livro Maior Discurso de Cristo, páginas 64 e 65. E esse pensamento é muito importante. Presta atenção. A presença do Pai circundou a Cristo. E nada sobreveio a Jesus Cristo sem que o infinito amor do Pai permitisse, para a bênção do mundo. Tudo o que aconteceu para Jesus, aquelas chicotadas que rasgaram a carne de Jesus, não foram feitas pelo Pai, mas o Pai permitiu. Quando você está sendo atacado e sofrendo, não é Deus que está atacando você, é Satanás. Mas Deus, o Pai, está permitindo, para que assim como Jesus foi provado, purificado e embranquecido, nós também sejamos e possamos brilhar no reino de Deus como pedras preciosas, como filhos amados do nosso Pai. Diz aqui: aquele que estiver impregnado do Espírito de Jesus, habita em Jesus. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. Quando você está em Cristo, o golpe que Satanás lança contra você atinge quem? Cristo. Porque você está circundado por Cristo. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Ou seja, Cristo permitiu. Eu me lembro que a Leila diz que quando ela era criança, e às vezes a mãe dela vinha com a cinta, para bater,
Diz que o pai dela disse que se colocava na frente, não é? E levava as cintadas, né? Porque a mãe dela descia a cinta e ele não é? Protegia a filhinha e recebia a cintada. Vejam esse pensamento que está escrito aqui no maior discurso de Cristo. O golpe que lhe é dirigido, o golpe que é dirigido contra você, cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. É isso que acontece. Quando você estiver sofrendo, não reclame, porque quem está sofrendo mais? Jesus. Porque Ele está circundando você. A ira de Satanás é contra Jesus. Nós só somos o quê? Um pretexto. Satanás, ele só está nos usando e querendo atingir você para ferir a Cristo. Mas o verdadeiro inimigo, não é? É Jesus, o verdadeiro inimigo de Satanás. O que quer que lhe aconteça, vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Seja o que for, calúnia, crítica, prisão, qualquer coisa que aconteça na sua vida, nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. E se Deus permitiu que acontecesse isso para mim ou para você, não devemos reclamar, mas devemos dizer: Senhor, o Senhor sabe por quê. O Senhor sabe para quê. Me dê forças para atravessar esse período, esse vale escuro, não é o vale da sombra da morte. Mas o Senhor não me desampare, mas eu entendo que o Senhor tem algum propósito em tudo isso. Não existe revolta nos filhos de Deus, mas submissão à palavra de Deus. O segredo da serenidade de Jesus em meio às provações consistia no fato dele saber que nada lhe poderia tocar a não ser pela permissão do Pai. E se o Pai permitiu, era porque na mente do Pai existia um santo propósito. Somos, você e eu, a menina dos olhos de Deus. E essa é a promessa do nosso Pai Celestial. Deuteronômio capítulo 12, 32. Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Deus diz assim: cuidou dele, guardou-a como a menina dos seus olhos. A menina dos seus olhos. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, como os 3 hebreus foram lançados, ou se formos lançados na cova dos leões, como Daniel foi lançado, se tivermos que suportar a morte como João Batista morreu, ou se tivermos que ser lançados dentro de um caldeirão de óleo fervendo, como João, o discípulo amado, foi, se tivermos que suportar a crucifixão no meio de 2 ladrões, como Jesus suportou, se tivermos que ser lançados às feras, como os cristãos no Coliseu Romano, eles foram lançados às feras no Coliseu Romano. Lembrem-se que o nosso Pai nos circunda com seu amor. E nada toca você sem permissão do Pai. Nos primeiros tempos da Reforma Protestante, um sacerdote falou para Martinho Lutero, um padre falando para Martinho Lutero, que era outro padre, ele disse para Martinho Lutero: não sabe você que o Papa pode eliminá-lo da face da terra com o simples dobrar de um dedo mínimo? E quando ele enviar os seus príncipes contra você, Martinho Lutero, onde você estará então? A resposta de Lutero mostra por que ele foi chamado de o Carvalho da Saxônia. Lutero respondeu: quando o Papa mandar contra mim, seus homens, eu estarei então onde sempre estive, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu estarei onde sempre estive, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. No livro O Maior Discurso de Cristo, página ainda 64, 65, nós lemos: nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova
antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Deus mede, Deus pesa todas as provas antes delas virem contra você. Deus considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e aprovação de Deus. E jamais Deus permite que as tentações sejam maiores que a capacidade da resistência. Aleluia por isso. Os santos do Altíssimo não estão à mercê do fatalismo. As coisas que acontecem aos santos do Altíssimo não são produto do acaso, porque nós somos filhos e filhas do Pai Celeste, e nada pode nos tocar a não ser pela permissão do nosso Deus e nosso Pai. Refugiados em Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo, permaneçamos firmes. Amém? Amém.